Plano de negócios em 2 páginas. Sejam todos bem-vindos. Este plano serve como um modelo, um guião que orienta toda a tua existência. Porque, na verdade, este plano de negócios de 2 páginas, ele incorpora 5 principais áreas que interferem diretamente nos negócios. Razão pela qual, depois de você conceber esse plano, tem que colocar no seu quarto, ser a primeira coisa que você visualiza ao acordar e a última coisa que você visualiza ao ir dormir. Então, este plano de negócio, na verdade, ele te ajuda a monitorar o seu plano estratégico e o seu plano operacional dos seus negócios. E quais são as áreas que efetivamente afetam, impactam o negócio? São 5 áreas. A primeira delas é a área financeira. Então, as finanças afetam diretamente aqui os negócios. Então, para tal, você precisa adotar novos hábitos. Mas antes, ao escrever o seu plano de negócio, aqui há no X 2 pontos, significa que você tem que colocar a meta principal desse ano que você colocou aqui. Aqui podemos pôr, por exemplo, 2024. 2024, no geral, o que você quer? Quer crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, liberdade financeira? O que você almeja para o ano de 2024? Esse é um exemplo. E por que nós estamos a colocar este plano de negócio a essas alturas? Exatamente porque estamos prestes no novo ano. E a maior parte de nós temos o hábito de fazer aquela lista de compras na passagem do ano que, na verdade, não muda nada. Então, a vitória, como ela deve ser preparada, a vitória tem que ser organizada. Então, o plano de negócio de 2 páginas te ajuda a fazer isso. Na área financeira, quais são os hábitos que você tinha até ao dia em que você escreveu esse plano que comprometiam os teus negócios? Então, aí você tem que criar novos hábitos. O ser humano não decide sobre o seu futuro, mas o ser humano decide e escolhe sobre os seus hábitos. E os seus hábitos é que vão lhe conduzir ao futuro que ele deseja. Então, qual é o futuro que você quer dos teus negócios? Então, a área financeira, como é que ela afeta a tua empresa, o teu negócio? Quais são os novos hábitos que você tem que criar? E cada um dos hábitos tem que corresponder a uma meta. Por exemplo, poupar dinheiro. Qual é a meta? 10% do dinheiro que chega nas minhas mãos vai ser poupado. Separar contas pessoal e contas de negócio. Isso é um exemplo. Metas aqui. A segunda meta é qual? 2 contas. Uma para negócio, uma para uso individual. Aí já separou as finanças. Cada dinheiro que chega tem um destino, tem uma conta específica. Pode ser uma conta bancária ou pode ser essas contas móveis. Estamos a falar de Emola, M-Pesa, M-Cash. Então você precisa separar isso, não juntar o dinheiro. Assim também pode ter, no máximo tem que ser 3 hábitos e 3 metas. Porque tem que ser coisas que você vai conseguir monitorar, realizar, executar. Então não precisa ter muitos hábitos,
não precisa ter muitas metas. Lembrando que cada hábito corresponde a uma meta. E a meta ela tem que ser específica e mensurável. Quer dizer o quê? Que seja capaz de ser medido. Em termos de família, quais são os hábitos que você tem na tua família que afetam gravemente os teus negócios? E depois de você fazer essa análise, então você vai ver o hábito XYZ que eu tenho tem afetado gravemente o meu negócio. Por exemplo, um dos maus hábitos, eu não costumo assentar, seja lá nos finais de semana que eu tenho tempo com a minha família para ter uma refeição em família. Então, qual é o novo hábito que eu vou adotar? Eu passo 1 ano, 2 anos sem visitar a minha família. Por exemplo, você está numa cidade, a tua família, os teus pais estão noutra cidade. E você não pode passar dentro do mesmo país, não pode passar 3, 4 anos, você sem voltar às suas origens, às suas raízes. Quando você vai para ali, há uma energia nova, positiva, que você carrega. Voltar às origens. Então você pode, um novo hábito por ano, pelo menos uma visita aos meus pais. Não? Novo hábito, visitar meus pais. Então, a meta, pelo menos uma visita por ano. Outra meta, por exemplo, uma visita aos meus sogros. Você já tem tudo isso criado. Em termos de saúde, quais são os hábitos que você tem que comprometem severamente os teus negócios, sabendo que não é possível um empreendedor doente? Primeiro é que as tuas finanças vão ser chamadas para atender à tua saúde. Segundo, você não estará ali para fazer os teus negócios. Por isso, no outro vídeo que fala das 4 principais riquezas mais importantes do que o dinheiro, a saúde aparece como a terceira riqueza que uma pessoa tem. Então, sem saúde, você não pode fazer nada. Então, quais são os hábitos maus que você tem agora que comprometem ou podem comprometer no futuro os teus negócios e a tua vida no geral? É, por exemplo, um hábito: correr nas manhãs. Não é? Então, qual é a meta? 2 quilômetros diários. O outro hábito: eliminar pouco a pouco comida gordurosa ou açúcar na minha alimentação. Então, qual é uma meta? Pelo menos por semana, 2 refrescos. Se você tomava, por exemplo, 5, quer diminuir o nível de açúcar. Ou, por exemplo, se a gordura, se você comia por semana 5 hambúrgueres, ou apas, ou sei lá o que for, ou por semana sempre você consumia 5 pratos ou 5 refeições de batatas fritas. Então você, pelo menos, reduzir um prato de batatas fritas, ou sei lá, de hambúrguer, ou seja lá, de refresco por semana. Você já tem uma meta. Esses hábitos, exercícios e aquilo que você consome, você já está a fazer o quê? Você já está a trabalhar na tua saúde. E em termos de desenvolvimento pessoal, quais são os hábitos que você tem agora, mas que afetam gravemente os teus negócios? Não participa nos seminários, não tem coach, não tem mentor, não lê livros relacionados com a área do seu negócio ou áreas auxiliares do seu negócio. Só está a fazer, só trabalhar tudo de forma ad hoc. Como é que você vai desenvolver assim? Lembrando-se que disse
10.000 horas que você dedica-se a alguma coisa, aí você vai ser especialista nessa área. Que livros você lê? O seu tempo, a que você se dedica? E sabendo que aquilo que você aposta o seu tempo é aquilo que você se torna. Então, será de que aquilo que você foca te conduz para o desenvolvimento dos seus negócios? Repare isso, nós estamos aqui a girar tudo isso. O coração é com o negócio, porque é o que? Plano de negócios. Então, aqui é o centro. Tudo que nós falamos aqui, as 5 áreas, tem que herdar aqui nos negócios. Concorrerem para o sucesso dos negócios. Então, quem é o seu mentor? Hoje, você não precisa ter um mentor, saírem juntos ou ter alguém que você se inspira, que seja seu modelo. Não precisa saírem juntos e ir tomar lá um café. Lendo biografias dele, assistindo os conteúdos que ele posta, lendo os livros, os audiobooks, escutando. Então, tudo isso para além dos cursos que eles têm, que você pode comprar. Então, tudo isso vai te levar ao desenvolvimento pessoal. Você vai crescer. E isso vai ser muito bom para o seu negócio, porque o maior e o melhor investimento que você faz é no seu desenvolvimento pessoal. Porque o que você não tem, o resultado que está aí no teu bolso, é exatamente que a fraqueza do seu desenvolvimento pessoal. Você pode estar noutras áreas, mas se não se desenvolve em áreas que concorrem para o teu negócio, aí você não fez nada. A outra área é a espiritualidade. E nós dizíamos, nas 4 riquezas mais importantes, nós dizemos que a espiritualidade é a primeira riqueza. Porque a espiritualidade tem a ver com a tua consciência. E aí, na espiritualidade, você tem que ver que aspectos você tem, maus hábitos, que ao final do dia não conseguem ajudar no progresso dos teus negócios. Porque se você lembra-se, ou melhor, se você já leu no livro Quem Pensa Enriquece, no capítulo do poder do subconsciente, mesmo antes desse capítulo, ele sempre fala do éter, não é? O éter que é o além, o divino, não é? O sobrenatural. Então, é a tua consciência que se conecta com aquilo que você acredita que seja o éter. Eu acredito em Deus. Então, aqui eu tenho que estar em paz com Deus. Quais são os hábitos que eu tenho que adotar? Então, por exemplo, 15 minutos de oração diária, 15 minutos de reflexão, de encontro com Ele e comigo mesmo. Então, isso ajuda a desenvolver a minha espiritualidade, a ter uma caminhada, a caminhar com Ele, a entender o que Ele quer de mim, da minha vida e como os meus negócios podem exatamente desenvolver-se e não ferir a minha consciência. O que quer dizer com isso? Não cortarem essa nossa relação. Dizia alguém, um salmista, que Deus, te peço para que não me dê muitas riquezas, para que eu não te esqueça. E não me deixes cair na pobreza, para que eu não te blasfeme. E essa oração também foi feita por Mahatma Gandhi, o primeiro presidente da Índia. Então, veja só, estas 5 áreas concorrem para os negócios. Agora nós vamos entrar no coração do plano, que é o próprio negócio. Depois de você organizar estas 5 áreas, então, nos negócios, concretamente no prato forte, como é que você vai trabalhar? Quais são os hábitos
que você tem que até hoje tem atrasado, tem bloqueado os teus negócios. Então você precisa adotar novos hábitos e aí adotar novas metas. Repare só, se você organizar estas 5 áreas, automaticamente esta vai estar alinhada. Mas se você concentrar-se aqui, você pode pagar consultorias, fazer o que e tudo mais. Mas se estas 5 áreas não estiverem alinhadas, aqui você vai gastar seu dinheiro. Não vai conseguir resultados nenhuns. Então, concentre-se nessas. E o mais interessante de tudo isso é que essas 5 áreas não só vão impactar positivamente os teus negócios, mas também elas vão te ajudar a ser feliz, a ter o sentido da vida, a encontrar a paz. Agora, para tal, esta é a primeira página que tens que escrever numa cartolina, num papel gigante e você coloca no seu quarto. Como eu disse logo no começo, tem que ser a primeira coisa que você visualiza ao acordar e a última coisa para você estar lembrado desses hábitos que você criou e as metas, se você está alcançando ou não. Então, depois você vai ter a segunda página. Então, esta segunda página você tem que estar a visitar ela regularmente, uma vez por semana. E o que tem que constar nessa segunda página? Esta aqui é a primeira. Agora tem a segunda página. A segunda página nós temos renúncias aos sacrifícios e compromissos. Então, aí você vai renunciar a algumas coisas. Então, por isso que é sacrifício. Quais são as coisas que você tem que renunciar? Se você assiste Netflix, se você gosta de estar aí perdido em jogos, esportes, seja lá o que for, e muitas das vezes cair na ilusão que você está vencendo, quando na verdade você é o el perdedor, então chegou o momento de você começar a fazer renúncia. Ok? Eu, todas as semanas, não perdia o jogo. Sempre o jogo das 21 eu estava ali a assistir, até dormir 23 horas. Mas o que é que me levava, o que é que eu aproveitava com tudo isso? Eu como pessoa. Aquele filme que eu tenho assistido, aqueles filmes na Netflix, o que é que trazem de valor? O que é que me acrescenta? Eu fico ali a apoiar, não sei, aquele clube e tudo, mas na prática, será que eles me conhecem? Qual é o valor que eles acrescentam em mim? É apenas diversão. Então, será que o meu tempo merece tanta esta diversão? Então, você tem que começar a cortar. Por isso, aquele sacrifício nas renúncias dói. Mas são coisas aquelas que consomem bastante o seu tempo, a sua atenção. E tempo é o que você não tem. Então você precisa aproveitar a gerir o tempo. Eu não estou a dizer para deixar de ser fã do seu clube ou dos seus desportos. Não é isso. Mas ver qual é o tempo que você aloca a elas. Em termos de comida, o que é que você vai renunciar nesses hábitos que você tem? Aqui você precisa detalhar essas renúncias. O que é que você vai renunciar concretamente? O que é que você vai sacrificar? E aí aparece a parte do compromisso. Cada renúncia com o seu compromisso. Então, renuncia a Netflix. Então, comprometo-me. Esse tempo que eu tirei da Netflix, vou colocar no sítio X. Renuncio estar aí com pessoas, amizades, que não me levam a lugar nenhum. Antes, pelo contrário, me põem mais embaixo, me põem a pensar como galinha. Mas eu nasci para voar, para ser águia. Então, eu renuncio essas companhias. Vai doer sim, mas eu renuncio.
E aqui, esse tempo que você renunciou aqui das companhias, quais são as novas companhias que você tem adotado? Lembrando-se que, mais esperto que o diabo, a lei diz que não há nenhum espaço. E aliás, mesmo a física diz assim: não há nenhum espaço que deve ficar vazio. E mesmo o Evangelho fala disso. Então, se você reter alguma coisa, você tem que preencher com a outra. Então, se você renunciou estes amigos aqui, o espaço desses amigos que você renunciou mais companhias, então você tem que preencher com as boas companhias. E essas boas companhias, elas logo à partida podem não te aceitar, porque vocês estão a vibrar em frequências diferentes. Mas como é que você pode encontrar a frequência delas? Então, lendo livros, assistindo os conteúdos deles, participando nos cursos. Aí, gradualmente, você sem se aperceber e sem se dar conta, você já estará no nível deles. E eles vão te aceitando. Por quê? Porque você navega na mesma frequência que eles. Então, as fofocas. Aqui você tem que aprender a elogiar as pessoas de verdade, a encontrar algum bem, algo bom que elas têm. Então, cada renúncia para não deixar um espaço vácuo e não ser preenchido, porque está escrito: se um demônio sair numa pessoa e depois ele for aí a vaguear, e quando ele volta, encontrar que ainda o espaço dele não está ocupado, ele vai voltar lá onde estava, vai convidar mais demônios e há de vir entrar naquela pessoa e a situação daquela pessoa será pior do que antes. No concreto, o que quer dizer isto aqui? É o seguinte: as pessoas que deixam de beber, as pessoas que abandonam qualquer vício que for, agora eu já deixei por aí fora. Fica 1, 2, 3, 4, 5 meses por ali, 1 ano, 2 anos. Quando tem uma recaída, fica na pior situação do que antes. Então, o perigo da recaída. Por isso que sempre dizem que os teus pecados estão perdoados. Não volte a pecar. Então, por causa da gravidade que a pessoa tem depois de você ter a recaída. Então, aqui, só o compromisso é que vai te ajudar de que você já tomou esta decisão, vai doer e tem que ser essa. A frente é o caminho. Se você volta atrás, a tua situação será pior. E alguém que tentou empreender e fracassou é mais medrosa do que alguém que não tentou. Porque ele tentou, apanhou uma grande bofetada e ele não quer saber do empreendedorismo. É anti-empreendedorismo. Então, se você decidiu e já decidiu que quer empreender, lute, vá à frente. Esse espaço que já preencheu com o empreendedorismo e já deixou de procurar o que vai render, aí você tem que caminhar nisso. Porque quando você cair e acomodar-se, a tua situação vai ser pior do que aquela pessoa que já se conformou e já disse de que eu não nasci para empreender. Não que todos nós vamos empreender. Então, aquela pessoa ali, ela não vai se frustrar, não está frustrada e está feliz. Então, se você acha de que tem que viver e você tem que ajudar outra pessoa, então decida isso. Não se aventure naquilo que você vê, porque ganha-se dinheiro por aí. Não é por aí. Então, toma a decisão e tem que ser essa mesmo. Aqui, este plano de negócio de 2 páginas vai te ajudar a fazer isso. Lembrando que a página principal, ela tem que estar num papel gigante e você tem que estar a visualizar, a ir dormir e ao acordar. E aqui nas renúncias, nos sacrifícios e compromissos, é a segunda página que tem que estar a visitar pelo menos uma vez por semana. Para você se lembrar das renúncias que você fez e dos compromissos que você assumiu.
que, na verdade, 2024 seja um ano de abundância e prosperidade. E o que é prosperidade? Que nós tenhamos o suficiente para a jornada. E qual é a jornada? A nossa caminhada, a nossa passagem por esta terra. E que você seja feliz e abençoado. Obrigado por me assistir.